Olá, saudações a todas e a todos, bem-vindos a mais um programa Grandes Pensadores do Brasil. Hoje nós temos a imensa satisfação, a grande alegria de receber aqui para uma conversa bastante descontraída a professora Nádia Araújo Guimarães, né, professora da Universidade de São Paulo, da área de Sociologia, conhecida de todos, enfim, uma alegria e uma honra imensa aqui para a Escola Superior de Advocacia recebê-la, professora Nádia, até para começar um pouco esse nosso bate-papo, né, essa nossa conversa. Eu gostaria de pedir-lhe, inicialmente, que explorasse um pouco a importância histórica do trabalho assalariado para o mercado de trabalho e a economia, e também sobre quais as possíveis consequências que nós podemos esperar das crescentes ameaças ao trabalho assalariado no Brasil, né? Em minhas reflexões particulares, né, eu que também estudo o trabalho, mas dentro de um viés bem jurídico, eu sempre costumo dizer que as políticas de emprego elas têm que encontrar um equilíbrio difícil, né, entre o trabalho considerado custo e o trabalho necessário para a distribuição de renda, que também é necessário para a economia, né? E costumo sempre dizer que, se por um lado é verdade que você, digamos assim, hipertrofiar os direitos trabalhistas ao ponto de tornar impraticável a contratação formal dos trabalhadores pode ser ruim para o mercado de trabalho, por outro, a gente nunca pode esquecer que na hora que você empobrece o trabalhador, você acaba enfraquecendo a capacidade de consumo expressiva da população. E isso vai ter um impacto econômico muito negativo, porque mesmo que você tenha, por exemplo, uma concessionária de automóveis de luxo, e o seu público-alvo normalmente não sejam trabalhadores assalariados com carteira assinada, embora possam existir também, mas não seja esse o público de um modo geral, o seu público, muitas vezes, pegando esse exemplo, naturalmente, é um proprietário de supermercado que sente o efeito do empobrecimento da classe trabalhadora nas suas vendas e, naturalmente, vai trocar de carro, talvez com menor frequência, ou mudar de modelo e passar para um outro modelo. Então, assim, toda vez que se discute políticas de desregulamentação, de flexibilização, eu costumo sempre tentar advertir para o risco que isso tem para a própria economia. Agora mesmo a gente voltou a discutir isso em algumas, ou pelo menos o ministro Paulo Guedes voltou a fazer afirmações de que criaria um modelo mais simplificado de contratações para os empresários contratarem, enfim. Mas eu sempre vejo esse fantasma de, mesmo do ponto de vista econômico, essas medidas poderem representar um grande tiro no pé. Por favor, mas eu não quero, não quero me alongar mais. Eu queria ouvi-la acerca desses dois temas tão correlacionados e tão importantes. Bem, antes de tudo, eu queria agradecer a você, Jorge, e parabenizar a iniciativa, né, da Escola Superior de Advocacia. Eu penso que esse diálogo, né, estimular as conversas entre nós, né, tirar vantagem dessa fertilização recíproca das duas áreas, né, nos nossos casos, do direito e das ciências sociais, no que concerne ao estudo do todo, eu acho que é um ganho, né? É um ganho para todos nós, é um ganho para todos os lados, e a escola faz isso e anima essa interlocução, e traz essa interlocução de uma forma tão vívida, né? E pensando a conjuntura, mas também pensando a teoria, eu acho que os alunos têm muito, muito a ganhar com isso, né? Então, eu queria lhe agradecer pelo convite de fazer parte dessa série, de me somar a essa iniciativa e parabenizar vocês, né? Olha só, eu acho que esse primeiro tema que você pôs, e você colocou muito bem, né, várias vertentes, das nuances que estão em jogo, ele é central para os nossos dois domínios, né? Tanto o das sociais, da sociologia, quanto o do direito. Porque se você pensa, e eu tomo o primeiro gancho da sua provocação, né?
se você pensa na importância do trabalho assalariado, do ponto de vista da história das relações sociais no trabalho, tá? Eu acho que talvez essa importância pudesse estar associada a uma palavra que é uma palavra comum a nossos dois domínios, muito cara a vocês, porque define o direito. Tá? Quer dizer, o estabelecimento da relação assalariada, do vínculo assalariado de trabalho, ele é fundamental porque ele põe sobre a mesa a ideia do direito. Tá? Quer dizer, enquanto proprietário da minha capacidade de trabalho, eu a negocio no mercado de trabalho. Tá? E, ao negociá-la, enquanto indivíduo, enquanto cidadão, eu tenho um substrato, né? Há um leito comum que subjaz a essa negociação, que é um entendimento, uma concertação em torno dos direitos. Então, quando você fala da flexibilização, né? A flexibilização é a flexibilização do quê? De direitos, que estavam consensuados antes. Então, a importância do trabalho assalariado, né, do ponto de vista histórico, é falar do reconhecimento do indivíduo enquanto sujeito de direitos no âmbito do trabalho, né, e capaz de negociar individual e ou coletivamente esses direitos. Né? Então, acho que isso é fundamental. Quer dizer, é essa virada, né, que se estabelece no momento em que você pensa aquele que trabalha não como propriedade de alguém, não como um semente, não como operando a partir de relações de lealdade, mas a partir de relações de mercado, né, que estabelecem situações de contrato, né, eu acho que isso muda completamente a cena do que são as relações sociais tecidas no âmbito do trabalho. Né? Do ponto de vista da dinâmica econômica, que era a sua segunda parte da sua provocação, tá? Eu acho que isso é muito interessante para nós, de novo, tanto sociólogos, quanto juristas, quanto operadores do direito, quanto pensadores do direito. Tá? Isso é muito interessante porque não se trata somente de pensar o trabalho assalariado do ponto de vista de uma relação bionívoca entre vendedor e comprador de força de trabalho, no microcosmos de uma relação social, né, tecida no mercado e exercida nos locais de trabalho. É mais do que isso. Né? É mais do que... Por quê? Porque se a gente pensa, de novo, historicamente, o que é que acompanha o estabelecimento dessa relação é todo um conjunto de regras de regulação, de proteção, organizam o mercado, não somente o mercado de trabalho, mas também o mercado de consumo. Né? Porque a sua política salarial ela é uma alavanca, né, para você pôr o trabalhador na cena como um consumidor. A sua política de proteção é uma alavanca para você pôr o trabalhador na cena como um consumidor de direitos, de seguridade pública ou privada. Então, se você pensa do ponto de vista da economia, a existência do trabalho assalariado, a regulação do trabalho assalariado, a proteção ao trabalho assalariado, são centrais para uma certa estabilidade, um solo comum que estatua inclusão social mínima, civilidade. Quer dizer, civilização das relações sociais para além das próprias relações de trabalho. Porque, pelo trabalho, o indivíduo ingressa no mundo como consumidor. Consumidor de bens, consumidor de serviços, consumidor também de serviços públicos, da proteção. Então, esse é um elemento fundamental, nevrálgico, para você pensar a dinâmica da vida econômica. Se você voltar um pouco os olhos para a discussão sobre a América Latina, todo o debate que nós levamos desde os anos, desde a saída da guerra, né? Desde Preves, né? Sobre o desenvolvimento, o subdesenvolvimento,
Celso Furtado, que agora faz 100 anos, né, como um pai fundador nessa discussão, o que era um dos elementos centrais. Outro dia eu reli um texto, Prebisch Magistral, escrito em 49, em que ele diz o seguinte, se eu olho para o caso latino-americano, o que é o problema específico do desenvolvimento latino-americano? Não vou encontrar resposta nas grandes teorias que estão disponíveis. Furtado vai mais longe. Furtado, olhando para esse texto, ele diz o seguinte, é engraçado que nós, nos anos 50, pensávamos que tinha um debate entre liberais e keynesianos, mas que nenhum nem outro resolvia nosso problema. Por quê? O problema nosso do desenvolvimento passava, entre outras coisas, pelo modo como nós incluíamos o trabalho nas relações assalariadas estáveis. Ou seja, pelo fato de que tinha uma grande parcela dos indivíduos que estava fora desse mercado assalariado e protegido. E ele dizia, se eu não tomo em conta, e as palavras são dele e soam muito próximas ao que hoje em dia se reivindica como uma nova sociologia da vida econômica, ele dizia, se eu não tomo em conta os fatores extraeconômicos que são fundamentais para a dinâmica econômica, eu não explico a singularidade latino-americana. Esse era o de Furtado num texto aí dos 50, pensando sobre esse texto clássico de Prebisch do 49. Então, é bem interessante ver, mesmo do ponto de vista do pensamento econômico, daquele pensamento econômico mais criador latino-americano que nós produzimos na saída da guerra, o mercado de trabalho, a especificidade da forma como as relações assalariadas de trabalho construíam, era central para pensar o subdesenvolvimento, para usar a linguagem da época. Não sei se por aí eu começo a nossa conversa engatando na sua provocação. Ou seja, é impossível não reconhecer esse lugar do trabalho assalariado, seja do ponto de vista histórico, seja do ponto de vista do funcionamento ordinário da economia. Excelente, excelente observação, professora Nádia. Eu queria, talvez, puxar mais um pouco, aprofundar um pouco mais essa nossa discussão, trazendo um pouco ela para o que a gente pode tirar de lição dessa pandemia. Né? Eu tenho dito muito nas minhas discussões sobre direito do trabalho que há duas formas da gente analisar a relação de trabalho a partir dessa pandemia, e naturalmente, os dois discursos virão com muita força. É uma questão de você fazer uma análise efetiva e ver qual dos dois efetivamente é mais sensato. O primeiro, que me parece, infelizmente, ser o discurso, já vem um pouco adotado aí pela equipe econômica do Brasil, é o de que a gente vai precisar acentuar ainda mais a flexibilização, a desregulamentação que já tem acontecido, porque a economia vai estar em frangalhos e o jeito de gerar emprego e ajudar a economia é ter trabalhos cada vez mais precários. Não usam naturalmente essa expressão, mas a ideia, dentro de uma perspectiva de um olhar um pouco mais crítico sobre a relação de trabalho, é exatamente essa. A segunda é perceber que o que essa pandemia evidenciou é que a pequena proteção, eu digo pequena porque ela é bem diferente daquela dos anos gloriosos, do direito do trabalho, dos anos 40, 50 e 60, mas a proteção que a relação de emprego, que o trabalho formal ainda dá para a pessoa humana do trabalhador, por meio de um pagamento garantido até o 5º dia útil do mês seguinte, uma poupança forçada na forma do FGTS, o acesso a um sistema de seguridade social, em especial a um seguro-desemprego, né, um pagamento extra 1 ou 2 vezes por ano, e um período de descanso semanal e anual remunerados, essa pequena proteção faz muita falta na hora que você se depara com uma situação imprevista como essa. Né? Eu costumo dar como exemplo uma situação que a mim e a minha esposa, que também é da área do direito do trabalho, é muito cara e que a gente sentiu, por ser muito próximo a nós, a gente sentiu isso muito de perto, que é de alguns profissionais que se tornaram freelancers, né, muito provavelmente porque compraram aquela ideia de que é melhor ser chefe de si mesmo do que ser empregado de outra pessoa. Então, assim, a gente frequenta um clube para jogar squash, jogar tênis, e lá há uma série de professores de modalidades esportivas, em especial exatamente os de tênis e de squash que nós conhecemos,
que conseguem uma rentabilidade natural, normal, melhor do que a dos empregados do clube. Como, né? Eles, como autônomos, negociam diretamente com os clientes do clube, pagam um aluguel pela utilização das quadras e dos horários em que eles ocupam, mas como preenchem o tempo entre esse clube, academias e outros clubes, eventualmente, eles conseguem um padrão de renda habitual bem melhor do que o dos empregados com carteira assinada do clube. Mas na hora que vem uma pandemia como em que eles ficam impossibilitados de usar a saúde, o tempo deles, para gerar essa fonte de renda, eles percebem a falta que faz aquele pagamento garantido até o 5º dia útil do mês seguinte, aquele acesso a um sistema de seguridade social, aquele período de descanso remunerado que eventualmente poderia ser antecipado como forma mesmo de enfrentamento da crise. Enfim, ele percebe que essa pequena proteção que a carteira de trabalho, que uma carteira de trabalho ainda assegura, faz uma falta tremenda nesse universo. Mas não só isso. Me parece também que, numa visão um pouco mais macroeconômica, a pandemia também mostrou que, na hora que você adota posturas ultraliberais e põe em frangalhos o sistema de proteção social, o Estado paga a conta. Né? Na hora que o Estado precisa de auxílio emergencial, na hora que o Estado precisa pagar benefício emergencial para a preservação do emprego e da renda, assumindo dívidas que são próprias dos empregadores, a princípio, né? Por conta de um desmantelamento que foi feito no sistema de proteção social. Na hora que os gastos com saúde pública são muito maiores do que seriam se a saúde pública tivesse sido equilibrada, eu acho que a gente tem uma ótima oportunidade de repensar o nosso modelo de proteção social e, eventualmente, de reconhecer que essa conta chega, assim, a conta da desregulamentação, da flexibilização excessiva, ela em algum momento chega para todos. E, por último, eu prometo que essa é a minha última provocação para o nosso debate aqui, que é sobre os trabalhadores em plataformas digitais. Né? O mundo inteiro discute há muitos anos, aliás, eu frequento vários congressos internacionais de direito do trabalho, de relações de trabalho, já há alguns anos, e eu diria que há uns 4 ou 5 anos esse é um tema-chave, né? Assim, que de uma certa maneira domina o cenário dos debates, né? Se os trabalhadores em plataformas digitais são ou não são empregados. Sem entrar nesse debate do ponto de vista da dogmática jurídica, mas analisando a questão com um olhar de fora, de uma forma mais analítica e menos doutrinária possível, uma coisa que essa crise, essa pandemia mostrou é que essas pessoas precisam de proteção. Tanto proteção à saúde, quanto proteção à renda. E eu cito isso com os 2 exemplos mais visíveis, né, eu diria, desses aplicativos. Os entregadores, né, que fizeram aquela manifestação há poucos dias atrás, estão ocupados, estão tendo demanda, mas estão indiscutivelmente na linha de frente do contágio e da transmissão do vírus, porque são as pessoas hoje, talvez seja o grupo de trabalhadores com maior interação social com outras pessoas e, portanto, mais expostos a contraírem o vírus e, se o contraírem, repassá-los para outras pessoas. Então, assim, está muito nítido que essas pessoas precisam de algum tipo de proteção à própria saúde. Mas, por outro lado, se a gente for pegar o exemplo, que tem sido o exemplo padrão, né, do trabalho em plataformas digitais, os condutores de Uber, esses tiveram uma queda abrupta, imagino eu, na sua fonte de renda, por conta da pandemia. Eu, por exemplo, não dirijo, eu uso bastante táxi e outras formas de transporte pago. E eu não saio de casa há 100 dias. Né, ou mais de 100 dias já. Então, assim, os meus contratos, por assim dizer, foram perdidos por esse grupo de trabalhadores, pelos taxistas, enfim, pelos outros que eu eventualmente tenha contratado e venha contratando ao longo desse tempo. As pessoas tiveram uma queda muito grande. Será que eles não precisam, de alguma forma, de proteção à renda, de proteção contra esses infortúnios, né, que seria talvez um papel
da Seguridade Social. Então, enfim, eu me alonguei demais, eu te peço até desculpas, mas a ideia era lhe dar uma série de elementos aqui para a gente travar um diálogo sobre relações de trabalho. Olha só, acho que pouco foi longo demais, na verdade foi bastante rico, porque você abriu um leque bem interessante de pontos, né, para se pensar. Eu acho que há pontos que dizem, primeiro, das condições em que se trabalha. A pandemia colocou sobre a mesa uma primeira questão muito importante, que era a questão do confinamento. Né? Quer dizer, o que é o trabalho quando ele se faz num contexto em que alguns necessariamente estão confinados e outros necessariamente estão fora do confinamento, porque precisam trabalhar para propiciar as condições de confinamento daqueles que ali estão. Então, eu acho que essa é uma primeira discussão muito interessante sobre as coisas em que se trabalha nesse contexto da pandemia. Tá? E ela diferencia muito esses dois grupos. Tá? Recentemente, não sei se você chegou a ver, como parte de uma rede de pesquisadores que se formou para estudos sobre impactos desse contexto da pandemia, que são relevantes para a vida social e para as políticas públicas, né? A rede que se chamou Rede de Pesquisa Solidária, um dos últimos boletins da rede traz um dado muito interessante sobre esse primeiro, as condições em que se trabalha. Né? O que é que os pesquisadores fizeram foi uma forma bem esperta de olhar para os números. Né? Olhando ao longo da distribuição de renda, né, dos mais pobres até os mais ricos, eles se perguntam quem está em casa ocupado com teletrabalho, quem está ocupado presencialmente, né, quem está em desemprego aberto, né, e quem está em desemprego oculto. É muito interessante porque há uma relação muito estreita entre as condições em que esse trabalho se exerce, né, e a posição na estrutura de rendimentos. Né. O teletrabalho, ele se torna tanto mais importante, proporcionais, tanto da força de trabalho ocupada sob a forma do teletrabalho, quanto mais se avança em direção aos estratos mais elevados de renda. Evidente que isso anda de braços com quanto mais avança em termos de características como a escolaridade, né, grau de instrução. Tá? É muito interessante que o trabalho presencial, tá, ele tem uma curva na forma de um U. Ele se reduz entre os pobres e se reduz entre os muito ricos. Entre os muito pobres, por quê? Porque ao trabalho presencial, a alternativa não é o teletrabalho. A alternativa é o emprego. E a desproteção. Tá? A desproteção completa. Tá? Se você olha no outro extremo, ou se está ocupado presencialmente, ou majoritariamente se está ocupado no teletrabalho. O desemprego, notavelmente, quanto mais eu avanço na estrutura de rendimento. A primeira coisa muito interessante, tá? Quer dizer, o modo como se trabalha, tá? E essa discussão sobre o trabalho confinado, os desafios do trabalho confinado, a multiplicação de jornadas, ela tem um claro corte que é um corte de classe. Tá? Há um grupo de indivíduos que está compulsoriamente obrigado a estar voltado ao trabalho presencial, se não está desempregado. Tá? E está desempregado, não tem, às vezes, nem condições de procurar trabalho. Tá? Um desemprego que se oculta no confinamento também. Então, o confinamento, para alguns, pode ser da limite das condições de vida, para outros pode ser somente a reorganização das suas condições de trabalho. Entende? Quer dizer, isso é o primeiro aspecto que me chama muita atenção quando a gente fala do impacto dessa pandemia sobre o trabalho.
Se você olha os que estão ocupados presencialmente, as condições em que estão, e aí você chama atenção para o teletrabalho, para os trabalhadores de entrega, e para a precariedade que fica evidente nas condições que presidiam as relações de trabalho antes da pandemia, fica mais evidente ainda na pandemia. Isso vale para parcelas muito importantes dos trabalhadores. Tá? Se nós olharmos os dados mais recentes sobre o mercado de trabalho no Brasil, no exato momento, né, em que se deflagra a pandemia entre nós, os trabalhadores mais vulneráveis, ou seja, sob as relações de trabalho mais inseguras, né, e que estavam ocupados nos setores mais vulneráveis, ou seja, os setores que foram considerados não essenciais pelo governo, né, se você focar nesse grupo de trabalhadores, primeiro você vai ver uma outra diferença importante, tão importante quanto a diferença de renda, classe, né, que eu sublinhei no exemplo anterior, que é a diferença de gênero. Tá? O grande contingente desses trabalhadores mais vulneráveis, que estão ocupados nos setores mais vulneráveis, era formado por mulheres. Eram as trabalhadoras em serviços domésticos, né? Que eram, naquele momento, 6 milhões de trabalhadores brasileiros, majoritariamente mulheres, trabalhadores, salões de beleza, cabeleireiros, todo o circuito das atividades. Só a soma desses dois grupos, que são grupos absolutamente finos, dá 8 dos 11 milhões de trabalhadores brasileiros que estavam como se fosse na base dessa desproteção a qual você se remete, certo? Eram trabalhadores que operavam sob relações de trabalho que os vulnerabilizavam, porque os deixavam à margem de direito, ou trabalhadores que passaram a estar classificados como considerados não essenciais do ponto de vista da definição governamental tomada no início da pandemia. Então, esse segundo elemento é importante. Tá? Quer dizer, há uma diferença no impacto da pandemia, né, no que diz respeito ao trabalho, que desiguala os indivíduos por sua condição de classe, vimos isso, quem é que se dar ao luxo de estar em casa operando com o teletrabalho, depois que esse luxo é travestido de muitos desafios, de muito sobretrabalho e de muita sobrejornada que se soma, né? Mas, por outro lado, há uma diferença importante se você pensa do ponto de vista das condições de proteção ao trabalho, né? Que põe o foco justamente nas trabalhadoras. E se você pôr o foco, você vai ver que a maior parte dessas trabalhadoras que estão nos serviços são mulheres e negras. Então, há um componente que liga desproteção evidenciada de forma mais aguda na pandemia, também há essa dupla de características de sexo e cor. Recentemente, eu tenho me dedicado muito aos estudos sobre trabalhadores de cuidado, tá? Que são um contingente de trabalhadores que cresce muito, tá? A presença das mulheres no mercado de trabalho, com o envelhecimento da população, mas com o afinamento, tá? A maior precisão do nosso olhar sobre essas atividades de cuidado. Tá? Esses trabalhadores, do mesmo modo que os trabalhadores entregadores a que você fez referência, e eu vou flexionar no feminino, porque são mulheres, quase 9 em 10, né? São trabalhadores extremamente sujeitos à desproteção e ao risco. Né? Estão obrigados a trabalhar. Eu não posso deixar um idoso dependente sem o cuidador. Eu não posso deixar o idoso junto à família. A família é uma fonte de desproteção para ele. Tá? Ele precisa do trabalho do cuidador especializado. O que nós vimos com muita frequência, os cuidadores que já trabalhavam, as cuidadoras que já trabalhavam em grande medida sem regulação, até porque em julho o curso da
o reconhecimento de profissão foi barrado pelo veto presidencial de Jair Bolsonaro, faz um ano. Tá? Ou seja, elas não tiveram reconhecimento da profissão, ou seja, todos os direitos que estariam associados ao reconhecimento em termos de jornada e de remuneração, lhes foram negados. Ou elas são reconhecidas como trabalhadoras em domicílio e ganham o benefício da chamada PEC das domésticas, ou então elas são privadas de direitos. Tá? A pandemia agudizou isso. Né? O que é que nós vimos como consequência? As jornadas das cuidadoras se tornavam 24 horas. Elas passaram a morar com os idosos, né? Que, privados da convivência da família, passaram a viver com suas cuidadoras. Né? Então, a ideia de que há uma jornada, a ideia de que há um pagamento associado a uma jornada negociada, ela se desfez completamente. Né? Se nós olharmos o caso das empregadas domésticas, um estudo interessante feito por um grupo chamado Instituto Locomotiva, né, que mostra que no início da pandemia, 40% empregadores de diaristas simplesmente dispensaram essas profissionais. Nós estamos falando de profissionais que recém, desde 2012, passaram a estar, de algum modo, protegidas, dependendo do número de horas, pela legislação. Ou seja, a pandemia, e eu acho que isso perfeitamente concordo com o começo da sua fala, ela evidencia, né, algo que é fundamental na organização do mercado de trabalho entre nós, esse peso significativo, em algumas conjunturas majoritário, dos trabalhadores sem proteção, dos trabalhadores informais, dos trabalhadores sem um contrato de trabalho. Quer dizer, a ausência da proteção, que é um problema a ser tocado nas situações cotidianas, ela se torna muitas vezes mais grave quando ela ocorre num contexto de crise sanitária que se junta com crise econômica, que se junta, em nosso caso, com crise política, com crise de legitimidade da gestão global e de tensão entre os entes da federação, governo federal, estados, municípios, no que diz respeito ao encaminhamento da política de saúde. Tá? Então, eu acho que a sua colocação ela é muito interessante, porque ela nos permite ver que, se há um discurso curioso, aparentemente bem intencionado, de que mostra como todos nós somos vulneráveis, como todos nós estamos sujeitos ao risco. Eu agora, meio-dia, ouvi a notícia de que o presidente tem pelo Covid-19, e a repórter dizia, isso só evidencia como todos nós somos vulneráveis. É certo que todos nós somos vulneráveis, mas a vulnerabilidade de alguns é muitas vezes maior do que a vulnerabilidade de outros. Né? E por quê? Lhes falta exatamente essa proteção. Quer dizer, a regulação das relações de trabalho os priva da proteção. Tá? A retração dos institutos que dizem respeito às políticas sociais, mal ou bem, desde a segunda metade dos 90, desde a Constituição de 88, mas desde a segunda metade dos 90, experimentaram um avanço sistemático, recorrente, incluindo indivíduos, seja pelo lado das políticas de beneficiamento de renda direta pela recuperação de poder de compra de salário mínimo, políticas de transferência de renda, programas como Bolsa Família, benefício de prestação continuada, ou políticas que passavam por reaparelhar o SUS, que foi desidratado. Os desafios agora é o quê? É o fato de que tínhamos uma estrutura que foi desidratada, em termos de provimento financeiro, em termos de atualização de quadros, em termos de poder político para dirigir o processo de reação à pandemia. Nós estamos falando de política social. Quer dizer, a fila da família era enorme quando a pandemia começa. E o governo se vê abraço com o fato de que tem um terço do que não consigo encontrar. Você se lembra daquela história dos pobres invisíveis? Né? Ora, eles foram tornados invisíveis, porque toda aquela muito capilar que foi sendo formada desde o fim dos 90 e que cresceu muito nos anos 2000, essa rede estava sendo desarmada. Né? E essa rede foi desarmada no pior momento. Entende? Então, temos essas duas conjunções. O que se passa pelo lado das relações de trabalho e sua regulação, e o que se passa pelo lado das políticas sociais e de proteção.
face ao desemprego e face à pobreza, que são os dois principais problemas que agora estão a nu com a pandemia. Não sei se consegui recobrir a enorme de pontos desafiadores que você colocou sobre a mesa, mas a gente pode continuar a conversar se você achar que é o caso. Conseguiu sim, com toda certeza. É que, na verdade, eu acho que no nosso diálogo aqui, cada reflexão suscita uma série de outras, né? Eu me lembro quando você falava da questão especial da vulnerabilidade de gênero, né? Das mulheres em particular, e citando o exemplo do trabalho doméstico, inclusive, e das questões de classe, eu me lembro de duas reflexões e diálogos que eu tive muito interessantes com a minha esposa no começo da pandemia, né? O primeiro foi aquele caso que, para mim, ele é absolutamente emblemático, precisaria ser um pouco mais explorado como estudo daquela primeira senhora falecida no Rio de Janeiro, uma empregada doméstica que foi trabalhar na casa da patroa que estava chegando da Itália e, sem que soubesse que a patroa estava contaminada, ela teve contato com o vírus, foi parar no hospital achando que tinha um problema de hipertensão, alguma coisa assim, se tornou a primeira vítima fatal do Covid no estado do Rio de Janeiro. Enquanto as informações que se tem é que a patroa dela conseguiu se tratar e está muito bem, aparentemente. Também, uma outra questão que foi fruto dessa mesma reflexão foi que eu me lembro de conversar com a minha esposa, chamando a atenção que no começo da pandemia, os diagnósticos, as identificações, os testes eram feitos aqui em São Paulo, no Albert Einstein, no Sírio-Libanês, né, eram os grandes relatores. Eu falei, olha, essa é uma questão sintomática e momentânea. Sintomática porque mostra que a doença começou entre os ricos, né, que viajaram para o país, que passaram carnaval na Itália, enfim, em outros países onde o vírus já circulava, e momentânea porque eu conversava com ela, né? Quando isso chegar nas comunidades, rapidamente essa situação vai se inverter. E foi dito e hecho, né? Assim, hoje, quando você faz uma leitura, um mapeamento dos contaminados, mas sobretudo dos falecidos, a doença tem atingido, não que não atinja pessoas de classe mais exponenciais, né? Recentemente nós perdemos dois juristas, amigos, pessoas da área do direito do trabalho, ambos vítimas de Covid. Mas a esmagadora maioria das vítimas são pessoas de classes mais desfavorecidas, que não têm acesso ao tratamento exemplar desses grandes hospitais aqui da cidade de São Paulo. Sem falar que dentro daquela vulnerabilidade que você tão bem expôs, né, são as pessoas que estão precisando trabalhar. Aliás, houve aquela circunstância clássica daquelas passeatas em carro pelo retorno da atividade econômica, né? Que muito sabiamente vários criticaram, dizendo assim, olha, são pessoas protestando pelo direito de colocar os empregados para trabalhar enquanto ficam em casa, né? Basicamente isso. Então, assim, por mais que o vírus, de fato, possa atingir e ser letal para pessoas das diversas camadas, esses exemplos e essas reflexões evidenciam com muita força que ele também expõe, né, o nível da desigualdade social do nosso país. Mas pegando um gancho específico na questão de gênero, a gente discute há muito tempo no Brasil, dentro da perspectiva do trabalho feminino, o conceito de uma terceira jornada, que justifica, entre outras coisas, a aposentadoria mais precoce das mulheres, mas que é um traço cultural muito difícil, muito arraigado, difícil de vencer e de inverter a curva, né? Eu me recordo, inclusive, esse foi outro traço muito marcante da pandemia e meu em particular. Eu percebi, né, durante esses 100 dias de confinamento, a minha inaptidão por não ter sido treinado para os serviços domésticos. E nós combinamos, eu e a minha esposa, de que nós continuaríamos pagando a moça que trabalha conosco, e todo esse período nós continuamos pagando, mas que dividiríamos o serviço doméstico. E em alguns momentos ela mesma se desespera,
porque dividir o serviço comigo é passar para alguém que não tem o mesmo preparo e a capacidade dela. E só para citar um exemplo, a minha esposa não só tem a mesma formação que eu, ela também é formada em Direito, né, da minha idade, somos praticamente contemporâneos, embora em instituições diferentes, e ela é juíza do trabalho. Mas ela teve uma formação que a permitiu aprender os serviços domésticos e me ensinar, né? Porque assim, um pouco que eu aprendi a cozinhar, é verdade. Eu hoje sei fazer, eu não posso dizer que eu sou um exímio cozinheiro, mas eu consigo me virar na cozinha, em alguns outros serviços domésticos, graças a tudo que ela me ensinou. E aí a provocação que eu queria fazer nesse momento é sobre se nós podemos esperar algo de novo sobre o uso do tempo do espaço doméstico, né? Considerando especialmente o emprego feminino ou a integração das mulheres no mercado de trabalho e também, né, a integração dos homens nos serviços domésticos e nas tarefas domésticas. Olha só, eu acho que é sempre bom pensar que essas situações, de certo modo, nos obrigam a repensar o cotidiano, sob vários pontos de vista. Né? A gente estava falando do cotidiano das relações de trabalho, a importância dos sistemas de proteção. Né? Se você bem lembrar, o velho e bom SUS estava no fundo da lata do lixo, da desmoralização sistemática institucional antes disso. Né? E, para minha surpresa e para a surpresa de vários, no início da pandemia, na gestão do ministro Mandetta, a gente via toda a equipe aparecer para as entrevistas vestida com aquele jaleco do SUS. Ou seja, o sentimento de orgulho por ser parte de uma instituição, tá? Que tinha uma missão. E você colar o seu trabalho e colar a sua performance como indivíduo a uma instituição, tá? E restabelecer a credibilidade dessa instituição. Era isso que estava em jogo com aqueles sanitaristas. E a saída de cena daquela equipe de sanitaristas significou também a saída de cena da visibilidade. Né? É interessante pensar, a gente pode aprender com as piores situações? Eu acho que pode. Quer dizer, para mim, naquele momento, aquilo claramente era o sinal de que o risco, né, a dificuldade, o desafio estava nos obrigando a pensar que diabo, nós construímos uma estrutura notável, com uma qualidade incrível, nós vamos destruí-la? O que é que nós estamos fazendo dela? Né? Como nós usamos essa estrutura? Eu acho que isso que, em termos macro, né, e é muito importante pensar essas estruturas de proteção ligadas à saúde pública, à saúde coletiva, como o SUS, ligadas à proteção ao desemprego, ligadas à proteção face à pobreza, justamente porque o lado do assalariamento do mercado, ele não é sequer majoritário. Quando a gente está muito bem, ele é maior do que a metade da população que está no mercado de trabalho ocupada. Né? Então, nós temos a nossa fatia, nesse momento mais importante do mercado, desprotegida do ponto de vista da relação assalariada com o contrato. Né? Então, isso que vale para o plano macro, quer dizer, podemos aprender na adversidade, que no fundo é o espírito da sua pergunta, eu acho que a gente também tem que colocar no plano micro, das relações sociais tecidas no cotidiano. Eu talvez fosse um pouco mais além de você, quer dizer, eu acho que a situação da pandemia nos colocou diante da possibilidade, eu acho que não é necessidade, nem do efeito determinante necessário final, tá? Da possibilidade de rearrumar relações entre sexos e entre grupos de idade. Ora, os filhos na classe média são uma coleção de criaturas criadas para não fazer nada na cultura brasileira. Não é assim em outros contextos. Né? Mas entre nós, o filho é alguém que não faz nada. Né?
Por que eu estou falando desse sobretrabalho da mulher? Porque ela trabalha por si, ela trabalha em casa, proteger o marido e os filhos. Nessa situação, alguma redivisão do trabalho se fez. Olha como é interessante essa redivisão, porque ela tira de cena da casa, justamente aquelas que estavam ali e eram pagas para que as pessoas ficassem privadas da habilidade desse trabalho e essa senhora pudesse sair a trabalhar. Então, para que esse duplo movimento se fizesse, quer dizer, eu ponho as mulheres do lado de fora no mercado de trabalho, as mulheres mães, né? Os maridos e filhos protegidos, porque eu ponho outras mulheres pagas dentro de casa. Né? Então, a pandemia retira essas figuras de dentro de casa, quer dizer, reorganiza a divisão de trabalho intrafamiliar, né? Produz uma nova divisão intrafamiliar, que é completamente disruptivo respeito aos padrões de sexo e de idade. Né? Porque os filhos agora têm que forrar a cama. Os filhos, de algum modo, têm que fazer suas tarefas. A mãe supervisiona, o pai supervisiona, mas eles têm que ter mais encargo sobre suas tarefas. Né? Os filhos têm que ajudar a lavar a louça. Então, maridos e filhos, né? Para brincar com a imagem, né? Passam a ter novo lugar na visão de trabalho, né? Que rearrumou as posições das mulheres, e tirou as mulheres pagas e voltou para dentro da cena as mulheres que trabalhavam por obrigação no trabalho doméstico, por amor, se a gente quisesse. O que vai restar disso depois, Jorge, francamente, eu acho que isso é uma enorme interrogação. Porque, repare, ao mesmo tempo em que essa nova realidade pode produzir a aprendizagem da possibilidade de uma outra divisão de trabalho, ela pode ser simplesmente apagada nesses ambientes quando, ai, graças a Deus, voltaram as minhas empregadas. Ai, que bom que a minha faxineira voltou. Ai, que maravilha que Dona Maria está aqui todo dia forrar a minha cama e tudo volta a ser como dantes, minha avó dizia no quartel de Abrantes. Entende? Quer dizer, há essa possibilidade. Significa o quê? A forma pela qual estruturalmente pensamos esses papéis, retirada do ordinário da pandemia, pode fazer valer a sua força. Ou não, ou não. A gente tem uma evidência que é um pouco dolorosa com respeito a isso, o crescimento importante da violência doméstica. Tá? O crescimento significativo da violência doméstica, que é algo que se passa no Brasil e fora dele, né, deixa entrever que o peso dessa desigualdade de poder dentro das casas, dentro dos domicílios, nas relações de família, ele segue sendo atuante. E ele pode ter se agudizado. Vários estudos apontam nessa direção, no Brasil, em outros países da América Latina, na Europa, há evidências para a Espanha, evidências para Portugal, evidências para a China, evidências para o Brasil, que dizem mulheres, mães e meninas estão sendo crescentemente objeto de violência. Isso significa que esse poder masculino, esse poder patriarcal, está sendo pouco domesticado nas inovações. De novo, você pode pensar, isso pode ter uma variante de classe, variante de escolaridade, você pode matizar isso pelo efeito de intervenção de outras variáveis. Mas isso não é uma característica dos pobres, isso não é uma característica dos pretos. Tá? Isso é muito mais pervasivo. Ou seja, tem algo que perpassa o modo como nós tecemos relações entre grupos de idade e grupos de sexo em nossa sociedade, em termos de poder, tá? Relações sociais de sexo, que são relações sociais de poder, que pode sobreviver à pandemia. Quer dizer, ela pode nos dar uma lição que seja uma lição do extraordinário, né? Que desapareça. Como fazer para que isso não se perca no ordinário? Acho que esse é um desafio em termos sociais. Mas não é simples, acho que não é fácil, e não é aquele ato poliana de boa vontade. Aprendemos, reproduziremos. Entende? Eu sinto que não somos tão bons como gostássemos de ser para aprender as boas de agir na vida em sociedade.
Então, aproveitar o gancho nessa sua resposta para suscitar um outro debate, aqui, um outro tema que eu sei que é do seu interesse, professora, que é a relação entre educação e mercado de trabalho nesse contexto, né, brasileiro, desigualdade que se tem no acesso a oportunidades educacionais. Né? Como você vê essa relação educação-mercado de trabalho e, naturalmente, alguns esforços governamentais feitos em governos passados, em épocas passadas, para tentar romper um pouco essa questão por meio da regulamentação de políticas de cotas raciais, enfim, as discussões em torno também das cotas sociais. Como você vê essa relação? Talvez uma forma de começar a entrar nesse assunto pudesse ser pensando um pouco algo que é uma característica da organização do nosso mercado de trabalho e que, inclusive, nos diferencia de outros países americanos, como a Argentina, Uruguai, o baixo nível de escolarização da força de trabalho. Né? Quer dizer, nós nos caracterizávamos por ser um mercado de trabalho onde a baixa escolarização dos nossos trabalhadores ela era uma característica estruturante desse mercado. Ela foi, historicamente, uma característica estruturante desse. Né? O que é que nós vimos mais recente, né? E que nos... Bom, desculpe, antes de passar ao segundo movimento, né? Essa baixa escolarização, se você volta nas teorias que pensaram sobre a organização do mercado de trabalho pelo viés da qualificação da força de trabalho, no caso brasileiro especificamente, mas também no caso americano, porque isso era tão importante, quer dizer, isso era dado como um traço tão significativo para a América Latina como média, e para alguns países latino-americanos mais gravemente, né, que autores chegavam a pensar numa segmentação do mercado de trabalho, né, pensando um setor onde só competiam os trabalhadores de mais alta qualificação, né, onde competiam os trabalhadores de mais baixa qualificação. Né? Quer dizer, pensar a ideia de que você tinha um setor intensivo em qualificação e um setor permeável a trabalhadores de baixa qualificação. Né? O primeiro setor seria um setor internacionalizado, tendente a monopólico. O segundo setor seria um setor de menor porte, mais nacionalizado, tendente a ser mais competitivo. Toda a leva dos estudos dos anos 60, 70, até o início dos anos 80, em torno da discussão a respeito do desenvolvimento, desigualdade, marginalidade, está muito fortemente marcada por essa ideia de que haveria, por assim dizer, uma excisão no mercado de trabalho, dada justamente por posição que você põe sobre a mesa, né? A formação da força de trabalho. Os baixos níveis de qualificação de uma ampla massa de trabalhadores os fariam, por assim dizer, inempregáveis para aqueles setores modernos, competitivos e internacionalizados. Né? Era atuada. O que tem de interessante na realidade, a partir dos anos, basicamente, no caso brasileiro, né, você tem uma extensão significativa do acesso à educação. Né? Chega aos anos 2000 com um movimento em direção à universalização do ensino básico, né, que se consolidou. Né? O ensino básico se consolida e você tem, por assim dizer, uma elevação do patamar de competitividade da força de trabalho. Então, o trabalhador deveria ter, no mínimo, o médio completo. Né? No mínimo, o médio completo, ou a competitividade dele no mercado de trabalho, que, por vezes, na literatura, a gente falava como empregabilidade, essa palavra fez furor durante um longo período na literatura, né? Essa empregabilidade estaria sob risco. Né? Então, é interessante que esse primeiro movimento deixa evidente que a gente pulou um degrau. Né? Quer dizer, de uma força de trabalho massivamente pouco escolada, nós passamos a ter esse trabalho quase que universalmente escolarizado,
de respeito ao ensino fundamental, e o divisor de águas passava a estar no médio. Ou eu tinha o médio completo, ou minhas chances no trabalho diminuiriam significativamente. Isso, de certa maneira, é bem legal, marcava as políticas de recrutamento das empresas, né, muito claramente, nos anos 90, 2000, mas marcava também a dimensão simbólica, né, a forma como os indivíduos representam o seu lugar. Eu lembro muito, fazendo pesquisas de campo com trabalhos em busca de trabalho, né, em entrevistas domiciliares, mães que me falavam: meu filho se formou. Ora, para a gente de classe média, se formar é o quê? Terminar a universidade, né? Você se forma quando você tem um grau universitário. Não, se formar era terminar o nível médio, né? Então você tinha um alvo. A família precisava levar o filho até a formatura nível médio. Recentemente, num estudo que nós fizemos, do qual eu participei com pessoas para a OIT, sobre trajetórias de jovens no mercado de trabalho brasileiro, em que havia uma parte quantitativa, com um survey representativo com jovens, né? E uma parte qualitativa. A parte qualitativa foi feita em São Paulo. É muito interessante essa parte qualitativa. Isso já é feito por volta do 2017, né? O campo. Né? O que os jovens diziam era: a minha família fez o que pôde por mim até a formatura. A partir daí, é a mim que cabe. Então, eu tenho que trabalhar para custear os meus estudos e continuar empurrando, né, esse patamar de qualificação e aumentando as minhas chances de empregabilidade. O que é que eu estou querendo chamar a atenção? O que nós vimos com essas políticas a que você fez referência, né, de não só universalização do ensino básico, de ampliação do acesso ao médio, de melhoria do ensino médio, né, e política de acesso à universidade, né, de valorização do acesso à universidade, inclusive aí compreendidas expansão do ensino superior público e cotas, né, isso cria nos indivíduos a ideia de que sim, é possível. Quer dizer, é possível dar um outro salto. Tá? Quer dizer, minha posição no mercado de trabalho pode ser mais competitiva se eu sair da vala comum, que é o médio completo, e tiver um universitário. Tá? Para os indivíduos mais pobres, a gente viu claramente isso nessa pesquisa, para os mais pobres, a ideia, a percepção é: a família me empurra e me suporta, sustenta até o médio completo. Eu entro no mercado de trabalho. Eu entro no mercado de trabalho e custeio meus estudos. Todos os programas de apoio, né, empréstimos, fiéis na frente deles todos, né, para o ingresso dos indivíduos na universidade, foram alavancas fundamentais para esse novo ideário que você presidindo a conduta dos indivíduos. Agora, se ele sai desse lado da cena e vai para o fundo da cena do mercado de trabalho, onde o jogo se joga, tem uma coisa muito interessante. É certo que o ganho de escolarização formal, especialmente formal, aumenta as chances de ocupação e aumenta as chances de maiores ingressos. Todos os estudos econométricos mostram isso. Né? Há uma associação direta com o aumento do rendimento e os ganhos de escolarização formal. Mas o fato de estar empregado é algo curioso, porque no meio das várias crises que vivemos, o que a gente via na operação do mercado de trabalho? Você via uma proteger, por um lado, os muito qualificados, retê-los, mas, por outro lado, na hora que você emprega trabalhadores muito desqualificados. Né? Então, era interessante porque você tinha um crescimento do emprego, por assim dizer, bipolar, e nessas duas pontas paradoxais. Quer dizer, você preservava de pessoas de baixa qualificação e de muito alta qualificação, e você tinha no meio do caminho que penava para valer. Né? Toda a discussão sobre terminalidade, formação em nível médio que produza diplomas com valor no mercado de trabalho, o lugar da escola técnica nisso, vai muito associada a essa percepção de que é preciso melhorar as condições de competitividade desse miolo. Né? Ora, se nós olhamos o quadro agora, o panorama visto da ponte nesse momento, ele esquecendo a pandemia, quer dizer, pensando o que era o nosso mercado imediatamente antes da pandemia,
Quer dizer, ele coloca desafios muito interessantes. Por quê? Por um lado, toda essa estrutura que propiciava a democratização, algum no acesso ao ensino superior, ela começa a ser desmontada, né? A começar pelo FIES. Né? Os programas de cota começam a ser postos em questão. Né? A expansão do ensino superior público, ela é claramente brecada, né? Em termos de criação de vagas, em termos de ampliação de professores, em termos de criação de universidades, internalizar esse ensino no território brasileiro, quer dizer, tudo isso muda de figura. Então, isso se expressa claramente no que acontece com os indivíduos sem o FIES evadem. Né? Se hoje em dia 70% do ensino superior é privado, 80% da evasão vem das instituições privadas. Né? Ou seja, os indivíduos já não têm mais o suporte das políticas para atuar nesse esforço de dar o terceiro pulo, né? Que era um pulo que eles dariam por conta própria, do trabalho e estudo e financiamento, entende? Quer dizer, se por um lado a universalização do básico se manteve, a evasão no ensino médio cresce e a evasão no ensino superior privado se torna notável. Quer dizer, esse sonho de chegar ao grau universitário, mesmo se desvalorizado, mesmo se dado por instituições com diplomas de pouca credibilidade, até esse sonho foi posto em questão nesse momento. É claro que tem impacto sobre o mercado de trabalho, né? É claro que a pandemia agudiza isso, quer dizer, os jornais de hoje, se eu não me engano, o Estado de São Paulo de hoje, mostra que essa evasão durante a pandemia se tornou notável nas instituições privadas, né? E a probabilidade de volta desses meninos evadidos é muito pequena, né? E, por outro lado, o ensino à distância, que é uma coisa que as instituições públicas notáveis estão implementando agora, e que era a regra no crescimento das vagas no ensino privado, esse mesmo ensino à distância hoje está sendo posto em questão pela evasão dos alunos que não têm como pagar por ele, entende? Quer dizer, nós voltamos outra vez a envolver num quadro realmente preocupante do ponto de vista desse movimento que parecia ser virtuoso, né? Que marcara os 20 últimos anos, com impacto sobre o mercado de trabalho. É claro, quer dizer, sobre a qualidade da inserção dos indivíduos no mercado de trabalho, basicamente. A pandemia está evidenciando isso. Né? A gente tem uma quantidade enorme de empregos de baixíssima qualificação que são essenciais. Os meninos que estão entregando alimentos são mercê disso. Né? As cuidadoras que eu estudo, sem qualquer requisito de qualificação e de treinamento formal estabelecido numa carreira, são outra evidência disso. Há oportunidades produzidas para indivíduos com muito baixa formação profissional, qualificação profissional, e sob relações de trabalho altamente predatórias. É esse tipo de elo entre educação e mercado de trabalho que nós almejamos, entende? Quer dizer, eu acho que a gente tem um desafio que nesse momento é notável. É notável. De novo, a sua pergunta, o pós-pandemia pode nos deixar diante de um problema sem tamanho, muitas vezes maior do que o que já tínhamos. É verdade, mas eu acho que também talvez seja um bom momento para a gente discutir uma questão que eu, dentro da perspectiva do direito, naturalmente o direito do trabalho, sempre achei muito pouco clara no nosso sistema de organização do trabalho, que é a responsabilidade pela qualificação profissional. É diferente de outros países. No Brasil, nós nunca definimos com clareza se essa responsabilidade é do empregador, se é dos sindicatos, se é do Estado. A gente tem um sistema absolutamente anacrônico, né, em que existem os sistemas S, custeados sobre uma tributação na folha de pagamento, que eventualmente ajudam na qualificação profissional de setores como indústria, comércio, etc., mas que me parecem ter um acesso restrito, né? Assim, não desmerecendo as pessoas que são formadas, nem os formadores desses lugares. Mas assim, me parece que a nossa questão de qualificação profissional, a nossa necessidade de qualificação profissional é muito maior do que o que esse sistema seria capaz de oferecer. Esse é um primeiro ponto.
O segundo, nós tivemos no passado escolas técnicas de excelente qualidade, inclusive federais, em alguns lugares estaduais também, mas escolas técnicas de excelente qualidade. A gente, de uma certa forma, sufocou o ensino técnico, que seria uma porta de saída muito interessante para esse problema, digamos assim, da qualificação da nossa mão de obra. E aí eu queria, já polemizando um pouco, né, eu prometo, essa vai ser a última pergunta que faço, até a provocação que faço. A gente consegue pensar num sistema de política afirmativa em que o acesso a oportunidades ocupacionais sejam incorporadas por redes e empresas, né, por meio, enfim, talvez de alguma forma de incentivo fiscal, compensação tributária, ou o que seja, mas, assim, se existe um movimento tão forte de desestatização do ensino, né, aquilo que você muito bem observou, a esmagadora maioria dos estudantes hoje no Brasil não estão nas universidades privadas, nem tampouco nas escolas. Públicas. Perdão, nas universidades públicas, desculpa. Não estão nas universidades públicas e nem tampouco nas escolas públicas, né? A gente consegue pensar num outro método, hoje realmente vai ter que passar por uma ampla reestruturação do papel do Estado no setor da educação. Desculpa, eu vou acabar fazendo mais uma provocação, mas é que esse tema para mim também é muito, muito fascinante. Eu tenho também refletido muito sobre a questão do nosso enfrentamento da tecnologia, né? Em que sentido? Né? Eu tenho acompanhado nesses debates internacionais colegas de outros países falarem que a forma que eles têm encontrado para evitar o desemprego tecnológico é monitorar permanentemente que profissões têm perdido vagas por conta da tecnologia e onde as vagas surgem em razão da tecnologia. Então, um exemplo, hoje, para a realidade da advocacia, né, do profissional de direito, o profissional de tecnologia da informação ele é fundamental. Nenhum escritório de médio porte ou de grande porte não deixa de ter na sua equipe um número de profissionais de tecnologia da informação contratados. Nos de pequeno porte tem que ter pelo menos um terceirizado que possa socorrê-lo no momento da emergência, mas o cara da TI, né, tem que estar lá presente para auxiliá-lo de alguma maneira, processo eletrônico, hoje teleaudiências, né, teleaudiências com todas as implicações que isso gera. E num cenário como esse, esses países que têm esse monitoramento, eles aumentam as vagas por exemplo, nas faculdades ligadas à tecnologia da informação e reduzem nas faculdades de direito, para tentar criar alguma forma de balancear a educação. No Brasil, a partir daquele movimento de expansão dos anos 90, feito por meio do incentivo à transformação de faculdades privadas em universidades privadas e dando-lhe, ou melhor, né, reconhecendo-lhe a autonomia universitária que a Constituição teria lhes assegurado, o Estado ele abre mão de algum controle sobre esse direcionamento das formações ou esse entrelaçamento entre as formações e as oportunidades do mercado de trabalho. Então, assim, o que a gente pode pensar num cenário como esse para tentar reequilibrar o mercado de trabalho, ter uma mão de obra mais qualificada e enfrentar essa competição que a tecnologia inevitavelmente traz para a nossa força de trabalho? Agora você abriu aqui de uma maneira notavelmente perigosa, pela cidade. Olha só, eu acho que tem muita coisa interessante posta sobre a mesa nessa sua intervenção. Eu também tinha falado aqui, quando você falava a questão da automação, indústria 4.0, novas tecnologias. Só para fazer uma ponte com o que nós vínhamos falando antes. Quer dizer, parece que uma coisa é certa. Parece que uma coisa é certa, quer dizer, é preciso assegurar os indivíduos, tá? Uma educação básica de muito boa qualidade.
Basta universalizar o acesso à educação fundamental e média, né? Quase universalizamos o acesso à educação média, universalizamos o acesso à educação fundamental. Mas não basta isso, porque o desafio fundamental é o desafio da qualidade. Ou seja, não faz essa reconversão de profissionais entre habilidades mais demandadas no mercado de trabalho, entende? Quer dizer, essa sintonia que faz com que ele migre de um nicho menos competitivo para um nicho mais competitivo, se ele não tem uma sólida formação de base sobre a qual o treinamento suplementar se ponha. Entende? Então, eu diria, tem uma pergunta que é prévia, no sentido de quem é que faz o treinamento incluído no posto de trabalho, como estamos com respeito à qualidade do laço de formação básica que os nossos cidadãos, não é só a força de trabalho, os nossos cidadãos recebem, entende? E nós estamos muito mal com respeito a isso. E nós temos discutido historicamente que estamos muito mal, quer dizer, melhoramos, mas melhoramos muito, muito menos do que precisaríamos ter melhorado, entende? Então, acho que nós temos esse primeiro patamar, né? Quer dizer, o que é a formação básica de qualidade que permite que o treinamento on the job, a circulação de postos, o retreinamento, a atualização de qualificação se faça, entende? Isso é uma coisa. A outra coisa que nós temos discutido muito é o quanto de terminalidade o sistema pode dar nos níveis médios, né? Quer dizer, temos mesmo que ter um sistema que tem uma embocadura no acesso à universidade, que leva alguns, inclusive, à graduação, ou podemos formas de saída que capacitem os indivíduos a entrar competitivamente no mercado de trabalho. Certo? Por quê? O seu raciocínio. Essa formação tão longa, que vai durar quase 20 anos, né, ela dificilmente vai estar sintonizada com as mudanças de curto prazo que o mercado de trabalho vai fazendo ligadas à inovação muito célere. Entende? Quer dizer, num contexto de inovação célere, onde eu mudo requisitos de qualificação com rapidez, eu não posso que o indivíduo termine uma qualificação que envolve 15, 20 anos de formação até o título. Entende? Quer dizer, há uma dissonância logicamente perceptível entre os dois alvos. Entende? Porque toda discussão sobre portas de saída que assegurem terminalidade, diplomas intermediários que sejam competitivos, que respondam a essas reconfigurações, é um segundo ponto que esteve sobre a mesa, que precisa voltar a estar entre nós. Isso para a sua conversa sobre sistema S, escolas técnicas, na verdade, nós construímos uma arquitetura de profissionalização que vem lá de trás, que vem dos anos 30, dos sonhadores dos anos 20, que foi posta de pé nos anos 30, que se viabilizou a partir dos anos 40 financeiramente, e que foi posta em prática e que formou a elite de uma classe operária brasileira, né? Quer dizer, a elite dos torneiros mecânicos, a começar pelo nosso anterior ao anterior presidente da República, saía de dentro da escola do Senai. Quer dizer, ela teve um papel para formar aquela classe trabalhadora, mas aquela classe trabalhadora ficou lá atrás na história, ela não tem nenhum sentido de existência nesse. Né? Quer dizer, quando você está fazendo face a um desafio de mudança tecnológica que desvaloriza ocupações, revaloriza certos tipos de saberes, entende? Quer dizer, como é que o sistema educacional responde a isso? Ou seja, ele tem que, de certo modo, se repensar com uma leitura mais flexível que possa fazer face a essa mudança. Entende? Se você for esperar formar o cara em 20 anos, nesses 20 anos, os requerimentos mudaram notavelmente. Entende? Quer dizer, como é que eu faço essa sintonia? Entende? E nada disso opera sem você pensar que o lastro é a formação básica de qualidade. E nessa a gente está realmente mal servido. Eu diria que colocou problemas que são realmente desafios. Né? E não são desafios só para nós, são desafios que estão postos em cima da mesa para as diferentes sociedades nesse momento. Tá? Você teve
toda uma discussão sobre o futuro dos empregos, o futuro do trabalho, e esse assunto ganhou tamanha centralidade que, assim como se fez um painel universal de especialistas sobre clima, né, que se tornou famoso, né, se fez também um painel de especialistas sobre o futuro do trabalho. Tão central e incômodo era esse problema para as diferentes sociedades, só que as diferentes sociedades partem de patamares diferentes, né? Em termos, de escolarização básica da sua força de trabalho, 2, em termos de permeabilidade do sistema, da estrutura do sistema educacional, para dar conta de múltiplas formas de função, a níveis variados, com velocidades, terminalidades diferenciadas, entende? Acho que isso é central para começar a pensar. Professor, eu vou dizer que é central para nós começarmos a pensar, inclusive numa série de outros debates, bate-papos e programas, ou atuações em conjunto de alguma outra forma, porque foi um debate realmente riquíssimo, 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 e que claramente não termina nessas primeiras reflexões, né? Então eu quero já convidá-la aqui a voltar outras vezes, não só para outros bate-papos do gênero, mas para outras iniciativas aqui da nossa escola. Queria também agradecer a todos os que acompanharam esse bate-papo tão rico, tão relevante, e deixá-la com uma palavra para fazer uma manifestação final, como queira. Somente agradecer a você, todas as provocações muito interessantes, múltiplas, ricas, que você colocou sobre a mesa, e parabenizar pela iniciativa. Essa iniciativa que vocês estão tendo vai exatamente nesse sentido que a gente vinha conversando ao final, de suprir, né, a necessidade de adequação da formação dos profissionais ao que se discute, né, no dia a dia, de mais quente, nas diferentes especialidades conexas ao direito. Pela iniciativa, e continuamos conversando sempre.